Civilizações que desaparecem. Tecnologias do futuro encontradas em ruínas do passado. A ciência avança, é verdade, mas alguns enigmas são tão profundos que desafiam tudo o que a gente acha que sabe. A história que você aprendeu na escola é só uma parte da verdade. E se o nosso passado for muito mais estranho e complexo do que a gente imagina, você está pronto para questionar tudo? Porque neste vídeo, vamos explorar os maiores mistérios que, até hoje, continuam sem uma boa explicação. Se você tem uma mente curiosa e adora um bom enigma, já chega deixando o seu like e se inscreve no canal, porque hoje a gente vai mergulhar num mar de perguntas sem resposta. Nossa jornada começa na selva da América Central, lar de uma das civilizações mais brilhantes da história, os Maias. E não, eles não eram um povo primitivo. Muito pelo contrário, eram mestres da astronomia, da matemática e da arquitetura. Construíram cidades gigantescas, com pirâmides que quase tocavam o céu e observatórios que mapeavam as estrelas com uma precisão absurda para a época. Eles também criaram um calendário complexo e o único sistema de escrita totalmente desenvolvido na América pré-colombiana. Por séculos eles dominaram a região. Cidades como Tikal e Calakmul eram centros pulsantes de cultura e poder. Mas, por volta do século IX, algo muito estranho aconteceu. As grandes cidades do sul, o coração da civilização maia, começaram a ser abandonadas. Uma por uma, as luzes foram se apagando. O que poderia derrubar uma civilização tão poderosa? Teorias existem aos montes, mas nenhuma, sozinha, explica tudo. A teoria mais forte, porém, aponta para uma catástrofe climática. Estudos recentes mostram que a região sofreu secas terríveis e prolongadas bem nessa época. É importante lembrar que o povo maia não sumiu. Seus descendentes estão aí até hoje. O mistério é por que essas cidades incríveis foram deixadas para trás, um silêncio que ecoa por mais de 1000 anos. Agora, vamos para as profundezas do Mar Egeu, na Grécia. Em 1901, mergulhadores que exploravam um navio romano naufragado encontraram algo que, simplesmente, não deveria estar ali. No meio de estátuas e vasos, havia um bloco de bronze todo corroído. À primeira vista, só mais um pedaço de metal. Mas dentro dele, havia um segredo, um conjunto complexo de engrenagens de altíssima precisão. Este artefato é, sem exagero, um dos objetos mais fora de época já encontrados. É basicamente um computador analógico. Depois de anos de estudo, usando tecnologias como raios-x e tomografia, os cientistas descobriram para que ele servia. Com mais de 30 engrenagens de bronze, o mecanismo era uma calculadora astronômica de uma complexidade de cair o queixo. Girando uma manivela, dava para prever a posição exata do Sol, da Lua e dos 5 planetas conhecidos na época, além de prever eclipses e até marcar o ciclo dos Jogos Olímpicos. A pergunta que tira o sono de todo mundo é: como uma tecnologia de engrenagens tão sofisticada só voltaria a aparecer na história 1400 anos depois, nos relógios das catedrais da Europa medieval? Quem o construiu? Alguns pensam que foi o lendário Arquimedes, mas não existe prova. E onde estão os outros aparelhos como este? Nossa próxima parada é um dos mistérios que fundaram os Estados Unidos. Em 1587, mais de 115 colonos ingleses, incluindo mulheres e crianças, chegaram à ilha de Roanoke, na costa da atual Carolina do Norte. O sonho era estabelecer o primeiro assentamento inglês permanente no Novo Mundo. O líder da colônia, John White, teve que voltar à Inglaterra para buscar suprimentos, deixando para trás sua família, incluindo sua neta, Virginia Dare, a primeira criança inglesa nascida nas Américas. A viagem, que era para ser curta, foi adiada por uma guerra entre Inglaterra e Espanha. White só conseguiu voltar a Roanoke 3 anos depois, em 1590. O que ele encontrou foi uma cena de arrepiar. A colônia estava completamente vazia. As casas e os muros tinham sido cuidadosamente desmontados, não destruídos.
A única pista era uma palavra misteriosa, gravada em um dos postes: Croatoan. E as letras Cru estavam em uma árvore próxima. Croatoan era o nome de uma ilha vizinha, hoje ilha de Hatteras, e também o nome da tribo nativa que vivia lá. Achados arqueológicos recentes na ilha de Hatteras encontraram artefatos europeus da época misturados com objetos indígenas, o que reforça essa ideia. Mas, sem uma prova definitiva, como um cemitério ou DNA, a colônia perdida de Roanoke continua sendo um enigma. Um capítulo da história que termina com uma palavra na madeira e um silêncio de mais de 400 anos. Vamos agora para o deserto do Peru. Gravados no chão, estendendo-se por quilômetros, existem centenas de desenhos gigantescos. São as famosas linhas de Nazca. Criadas pela civilização Nazca entre 500 e os antes de Cristo e 500 depois de Cristo, essas figuras são tão enormes que só dá para entender o que elas são vistas do céu. São mais de 800 linhas retas, algumas com quilômetros, 300 formas geométricas e 70 desenhos de animais e plantas, incluindo um macaco, uma aranha, um beija-flor e o que parece ser uma baleia. O método de criação foi até simples. O povo Nazca removeu as pedras avermelhadas da superfície, revelando o solo mais claro por baixo. Como lá quase não chove nem venta, as criações foram preservadas por séculos. A simplicidade da técnica contrasta com o tamanho do mistério. Por quê? As teorias são muitas. A mais aceita entre os arqueólogos é que as linhas tinham uma função religiosa. Poderiam ser caminhos sagrados usados em rituais, ou talvez fossem um pedido aos deuses por água, um recurso precioso no deserto. Outra teoria popular diz que as linhas funcionavam como um calendário astronômico gigante, alinhado com o nascer de estrelas importantes. E, claro, não podiam faltar as teorias mais ousadas. A mais famosa é a de que as linhas seriam pistas de pouso para naves alienígenas. Uma ideia popular, mas que não tem nenhuma base científica. Cidades abandonadas, um computador que não deveria existir, uma colônia que virou fumaça e desenhos feitos para os céus. Fica claro que nosso passado não é uma linha reta, mas um quebra-cabeça com muitas peças faltando. A história da humanidade está cheia de perguntas que talvez nunca tenham uma resposta final, e cada mistério que a gente resolve parece abrir a porta para outros 10. Mas agora, eu quero saber de você. Qual desses mistérios te deixou mais curioso? E existe algum outro enigma que você gostaria de ver em um próximo vídeo? Deixe sua opinião e suas teorias aqui nos comentários. A gente adora ler o que vocês pensam. E se você curtiu essa viagem pelos grandes mistérios do mundo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas futuras investigações. Até a próxima!